Salmo 103, versículo 1 e versículo 2. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Adorar é bendizer ao Senhor. O texto diz: bendize ó minha alma. E a expressão bendize, no original, significa você dizer as bondades do nosso Deus. A expressão bendize significa você reconhecer a bondade de Deus, reconhecer que Deus é bom. É você reconhecer que a adoração é teocêntrica. E quando você reconhece que a adoração é teocêntrica, ou seja, Deus no centro, tudo apontando para Ele, Jesus no centro, tudo apontando para Ele. Quando você reconhece isso, você então adora a Deus. E veja no texto que ele diz: bendiga ao seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Quando diz bendiga ao seu santo nome, significa que você adora a Deus por aquilo que Ele é. Você adora a Deus pelo seu nome, ou seja, pelo seu caráter. Você adora a Deus pelos seus atributos. Mas veja ainda no versículo 2, quando diz: e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ou seja, nós adoramos a Deus por aquilo que Ele é, mas nós também o adoramos por aquilo que Ele tem feito por nós. Não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios, ou seja, dos benefícios que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. Então, adoração é algo que envolve toda a nossa vida. Adoração é algo que envolve toda a nossa história. Adoração é algo que envolve todo o nosso ser. E a base da nossa adoração a Deus é o amor. E você vai ver lá em Deuteronômio, no capítulo 6, que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, amar a Deus de toda a nossa alma, amar a Deus com todas as nossas forças. Ou seja, um amor, uma adoração que envolve toda a nossa vida, todos os nossos esforços, todo o nosso intelecto, todas as nossas emoções, todo o nosso amor. E o salmista, quando ele diz aqui, bendize a minha alma, alma significa o ser completo, é a nossa vida por inteiro, não é apenas uma parte da nossa vida, não é apenas uma esfera dela, uma fatia da nossa vida que adora a Deus, não, mas é tudo por completo, de cima a baixo, de um lado para o outro, de dentro para fora, tudo que temos, tudo que somos, a nossa pessoa inteira, adorando a Deus. Dessa forma nós vamos entender que a adoração não é só cântico, não é só levantar as mãos e cantar uma bela música. A adoração não é só leitura bíblica. Adoração não é apenas oração. Adoração envolve toda a nossa vida. Cada passo que damos, cada palavra, cada pensamento, cada gesto, cada atitude, cada ação, cada reação, tudo isso implica em adoração a Deus. O texto diz: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim. Tudo que há em mim significa tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo isso, né? Ou seja, a adoração a Deus, o culto a Deus, envolve o meu ser completamente. Lembra de Romanos 2, diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então a nossa vida tem que ser uma vida
de adoração. O nosso culto envolve todo o nosso ser, envolve nosso coração, envolve nossa mente, envolve nossa alma, envolve a nossa força. Na adoração a Deus, nós devemos nos lembrar de quem Deus é. Não é apenas fechar os olhos, levantar as mãos e se conectar apenas com aquele ambiente ali. Então, se todos estão cantando, nós também estamos. Se todos levantam, nós também. Não apenas isso, mas enquanto adoramos a Deus, vamos lembrando de quem Deus é. Mas lembrar também daquilo que o Senhor tem feito por nós. Ele diz muito bem claro aqui: não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Então veja que Davi está falando consigo mesmo. Ele diz: bendize, ó minha alma. Ele está falando consigo mesmo: tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Veja que nós lemos o versículo 1 e 2, mas até o versículo 5, ele vai falar dos benefícios que Deus tem feito. E se você observar bem, esses benefícios, todos os verbos estão no presente contínuo, no original. Ou seja, não é aquilo que Deus fez um dia, e talvez Ele não faça mais nos dias de hoje. Não é aquilo que, quem sabe, Deus fará no futuro. Pode ser que sim, pode ser que não. O Deus que perdoou os seus pecados na cruz do Calvário é o mesmo Deus que está perdoando os seus pecados aqui e agora. Ou seja, não é um Deus que está preso ao passado, não é um Deus que fará apenas algo no futuro, mas é um Deus também que está agindo no dia de hoje. Ele perdoou os seus pecados do passado, Ele tem poder de perdoar os seus pecados do futuro, e já perdoou pelo sangue de Cristo na cruz, mas também está perdoando os seus pecados de hoje. Então é tão interessante esse texto, que ele vai citando os benefícios que o Senhor tem feito a nós, como que numa tentativa de nos fazer lembrar, porque muitas vezes nós lembramos de algo que Deus fez no passado e não conseguimos enxergar as coisas que Deus tem feito a nós no presente. Então ele vai lembrando e vai aqui usando o texto para nos apresentar os benefícios que o Senhor tem feito a nós. E o primeiro está no versículo 3. Ele diz: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Ele não manda alguém, Ele não envia um anjo, é Ele, pessoalmente, que perdoa todas as suas iniquidades. É Ele na cruz, é Ele com o seu precioso sangue, é Ele com o seu benefício substitutivo, é o Senhor. Veja que não é um perdão teológico, não é um perdão dogmático, é um perdão pessoal. É Ele, diz o texto, é Ele quem perdoa. E veja que o verbo perdoar está no presente. Ele perdoa hoje, Ele perdoa agora. E interessante que o texto diz que Ele perdoa não apenas algumas das tuas iniquidades. Você pecou e Ele perdoa algum tipo de pecado que você fez, mas não perdoa outro, ou os menores Ele perdoa, os maiores não. Não, o texto diz que Ele perdoa todas as tuas iniquidades. Meus amados irmãos, se Deus não fizesse absolutamente nada por nós, se Ele somente tivesse morrido na cruz para nos salvar, nós já teríamos motivos para passar a nossa vida inteira, viver a nossa vida inteira, adorando a Deus, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você poderia ter tudo na sua vida, tudo que esse mundo poderia oferecer a você,
e os teus pecados não terem sido perdoados. Então você ganha tudo nesse mundo, mas a sua alma você perde. Mas não é isso que ele diz aqui. Ele diz que o Senhor nos perdoa de todas as nossas iniquidades. E por isso esse autor, o Davi aqui, ele vai dizer: olha gente, vamos com todas as nossas forças, tudo que há em mim, vamos bendizer ao Senhor. Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, é Ele quem sara as suas enfermidades. Ou seja, se você está sofrendo agora, se você está enfrentando uma luta agora, se você está chorando agora, você pode estar enfrentando um problema muito grande agora, mas Deus enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Ele sara todas as tuas enfermidades. Versículo 4 diz: é Ele quem da cova redime a sua vida. E o verbo redimir aqui está falando justamente da consequência do sacrifício de Cristo Jesus. Ele está garantindo a nossa ressurreição total. Ele está garantindo a nossa ressurreição completa. Porque Ele não somente redime, mas Ele completa a bênção. Porque Ele diz ainda no versículo 4, Ele te coroa de graça e de misericórdia. Está completando a bênção, está te coroando. É isso que ele diz aqui: sobre a sua cabeça existe a graça, sobre a sua cabeça existe a misericórdia. Ou seja, é o amor de Deus de forma operante, de tal forma de que nada e ninguém poderá separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então louve a Deus, adore a Deus. Talvez você não tenha motivos circunstanciais, mas o servo de Deus não é movido pelas circunstâncias. O nosso louvor a Deus não tem como base os acontecimentos do aqui e agora. Nós louvamos a Deus por aquilo que Ele é, e louvamos a Deus por aquilo que Ele faz. E o que Deus é? Deus é maravilhoso, é perdoador, é protetor, é grandioso, é salvador, é Senhor, é Rei, é soberano, é complacente, é imanente. Mas o nosso Deus, Ele também tem feito maravilhas em nossas vidas. Ele tem nos amado, Ele tem sido misericordioso com cada um de nós, Ele tem perdoado os nossos pecados, Ele nos salvou, Ele escreveu o nosso nome no livro da vida. Talvez você não tenha motivos para se alegrar com as coisas que aconteçam à sua volta, mas se alegre completamente por aquilo que Deus fez e por aquilo que Deus continua fazendo na sua vida, porque isso é incomparável, porque isso que Ele é e isso que Ele faz não pode roubar dos nossos lábios o hino de louvor a Ele, não pode roubar a alegria da salvação que existe em nós. Então é o amor de Deus sendo colocado em ação. Louve a Deus, não reclame. Eu sei que as coisas estão difíceis, eu sei que as lutas muitas vezes apertam, o cerco tem apertado cada vez mais. Nós temos sido provados na nossa fé, e esse momento do povo de Deus não é o momento de reclamar, não é o momento de murmurar. Esteja atento a isso. Que o seu coração, que a sua mente, que os seus lábios, que tudo que há em você, haja uma disposição para louvar a Deus. Não reclame, não murmure, mas faça como esse texto, começa a bendizer ao Senhor, começa a louvar ao Senhor. Veja o que diz aqui no versículo 5, é Ele quem farta de bens a tua velhice. Eu não sei quantos anos que você tem, 15 anos, 20, tem 30 anos, 50, 80, 90, 100 anos, mas olhe um pouco para trás, olhe um pouco para a sua história. Deus tem guardado você, Deus tem acompanhado você
todos os dias da tua vida, e não tem faltado absolutamente nada para você. Talvez você não tenha abundância, talvez você esteja passando por uma fase de que não haja uma fartura na sua mesa, mas o pão de cada dia o Senhor tem providenciado, não tem faltado absolutamente nada. É impossível ser crente e não reconhecer isso. Deus jamais desampara os justos. O salmista, numa certa feita, disse: fui moço, agora já estou velho. E é como se ele olhasse para trás, é como se ele olhasse para toda a trajetória, desde o nascimento até a sua velhice. E ele disse: jamais vi um justo desamparado, jamais vi a sua descendência mendigando pão. Deus jamais desampara o justo, Deus jamais desampara o seu povo. Num dos cânticos de Moisés, especialmente o cântico dele antes da sua morte, ele reconhece isso. Ele diz: Deus tem nos carregado em seus braços e nada nos tem faltado. De tal forma, irmãos, que o dia que nós fecharmos os nossos olhos, quando nós abrirmos, será num piscar de olhos, nós acordaremos na eternidade. É num piscar de olhos, fecha os olhos aqui, já abre lá, acordaremos na eternidade, na presença do Senhor. E nós, enquanto nós passamos por lutas aqui nesta vida, lá do outro lado, na presença do nosso Deus, nós herdaremos todos os bens que o Senhor tem preparado para nós eternamente. Nós somos herdeiros com Cristo, e pela fé nós já estamos assentados com Ele nos lugares celestiais, para sempre, para sempre. Ainda no versículo 5 diz: é Deus também que renova as nossas forças. Davi está dizendo aqui que aqueles que esperam no Senhor não serão fragilizados cada vez mais, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E aqui dá uma ideia de amor operante, aqui dá a ideia de misericórdia operante. Na minha vida e na sua vida, Deus tem operado misericórdia e amor constantemente, e com isso Ele vai nos fortalecendo. Com a sua misericórdia, com o seu amor, o Senhor vai nos revigorando, o Senhor vai sustentando os nossos passos, o Senhor vai nos impulsionando, o Senhor vai nos projetando para frente, vai nos capacitando a viver, enfrentando os desafios. Quantas lutas já passamos na nossa vida que achamos que iríamos sucumbir, que não iríamos aguentar, mas o Senhor foi lá de novo e nos fortaleceu, e assim Ele tem feito todos os dias da nossa vida, com o seu amor, com a sua misericórdia. Ele tem nos sustentado, Ele tem nos fortalecido. É Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos protege, é Ele quem nos anima, é Ele quem nos fortalece, é Ele quem faz com que vivamos a nossa vida até os últimos minutos de vida na presença do Senhor, na força do Senhor. É Ele, nele nós nos movemos, nele nós somos, nele nós existimos. É Deus quem sustenta a nossa vida. Você tem sido sustentado por Deus, você tem sido fortalecido por Deus. Não espere os acontecimentos da vida para que você tenha força. Não espere que as circunstâncias diante de você mudem para que você se sinta forte, animado, disposto. Busque isso no Senhor, busque isso na sua palavra. Nós somos fortalecidos pelas promessas de Deus. Entenda isso, irmãos. O povo de Deus encara a vida numa perspectiva diferente do mundo. O que fortalece, o que nos anima, o que nos impulsiona são as promessas de Deus, é a palavra de Deus, é a presença de Deus. Se você tem isso, se você está debaixo de uma promessa, se você está com base na palavra, se você tem a presença de Deus na tua vida,
você tem tudo o que você precisa para caminhar de cabeça erguida, porque o Senhor é com você. Quem sustenta você é Ele, quem supre você é Ele, quem provê recursos na sua vida é Ele. Ele abre porta onde não há porta, Ele traz à existência as coisas que não existem, Ele faz acontecer onde não está acontecendo, para que você seja suprido, edificado, e para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Mas, irmãos, a partir do versículo 6, o salmista vai apresentar agora o que até então, versículo 1 ao 5, ele estava apresentando motivos particulares, mas a partir do versículo 6 ele apresenta não motivos individuais, benefícios a si mesmo, mas agora ele vai ter uma visão mais ampla, ele vai olhar para o seu país. Você poderia agora ler esse texto olhando para o Brasil. Davi estava aqui olhando para Israel, e do versículo 6 até o versículo 18, ele vai aqui falar dos benefícios de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, na história do seu país. É como se nós estivéssemos agora lembrando do amor de Deus, dos benefícios de Deus, da misericórdia de Deus sobre o Brasil, na história do Brasil, como Deus tem sido generoso com o Brasil, como Deus tem guardado nosso Brasil, nosso país. Davi também estava nessa projeção, nessa perspectiva, nesse olhar, como Deus estava sendo misericordioso com Israel, com a história de Israel. E por isso o exemplo aqui, quando Jesus estabelece a ceia, quando Jesus toma o cálice, Jesus toma o pão, ele dá graças. Ele dá graças a Deus, ele cultua a Deus, porque cultuar a Deus, adorar a Deus, é agradecê-lo. E por isso que Jesus vai dar graças, porque Jesus está adorando, está louvando, está cultuando. Então é você ser grato a Deus por aquilo que Ele é você ser grato a Deus por aquilo que Ele faz, pelos benefícios que Ele tem feito. Então ele vai fazendo uma caminhada aqui no Salmo 103, e no versículo 6 ele diz assim: o Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. E aí ele está se referindo aqui aos 400 anos de opressão que viveu Israel. E num determinado momento ele julga aquela causa. E no versículo 7 diz que ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Aí nos faz lembrar de Salmo 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, e a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua, os nossos lábios se encheram de júbilo. Então entre as nações se diziam: grandes coisas tem feito o Senhor no meio deles. Com efeito, grandes coisas tem feito o Senhor no meio de nós, por isso estamos alegres. E uma das maiores bênçãos que deve nos impulsionar de louvar a Deus, não é o fato de você ter uma boa casa, não é o fato de você ter um bom carro, um belo guarda-roupa, não, mas um dos maiores feitos que deve nos impulsionar a louvar a Deus é que nós somos o povo escolhido de Deus, nós somos o povo redimido do Senhor, nós somos a igreja de Cristo Jesus, nós somos a noiva dele, lavada pelo seu sangue, comprada por um preço precioso, o preço de sangue. E a Bíblia diz que antes nós não éramos povo, mas agora nós somos povo de Deus. Antes nós andávamos desgarrados, mas agora não. Agora nós somos propriedade exclusiva do Senhor, nós somos o povo salvo, nós somos o povo santo, nós somos a geração eleita, nós somos povo separado de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, bendize ao Senhor, bendize a minha alma ao Senhor, não murmure, não reclame, não lamente,
Não vive a sua vida choramingando, não. Bendize, bendize, bendize. Louve, louve, adore ao Senhor. Você foi criado para o louvor da glória de Deus. Você foi criado para adorar a Deus em tudo aquilo que você faz, em tudo aquilo que você é. Salmo 115, versículo 17, diz que os mortos não louvam a Deus, nem os que descem à sepultura louvam a Deus, mas nós bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. É tão bonito o texto que nós estamos, porque o amor de Deus foi revelado a Israel na libertação, do versículo 6 ao 10. E o que é maravilhoso nesse texto é a paciência de Deus com os nossos pecados. A paciência de Deus com os pecados da igreja. A paciência de Deus com os pecados da nação. Versículo 9 e 10 diz que Ele não repreende para sempre e nem conserva para sempre a sua ira. Veja, Ele não nos trata, diz o texto, segundo os nossos pecados. Imagina você, se Deus nos tratasse segundo os nossos pecados. Mas o texto diz que Ele não nos trata segundo os nossos pecados e nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. O que significa isso? Significa que você tem motivos para louvar ao Senhor a sua vida inteira. O nosso Deus é um Deus misericordioso. O nosso Deus é um Deus gracioso. Se você fizer o estudo dos atributos de Deus nesse salmo, você vai descobrir aqui que a ênfase está no amor de Deus. A ênfase está na misericórdia de Deus. A ênfase está na compaixão de Deus, porque nós poderíamos ser destruídos por Deus por causa dos nossos pecados, consumidos por Deus. Mas Ele, em vez de nos consumir, nos destruir, Ele nos amou. Ele se compadeceu de nós. E Ele renova a sua misericórdia sobre a nossa vida a cada manhã. Não despreze isso. Não despreze isso. Não desvaloriza isso. Hoje é o tempo da oportunidade de você valorizar todos os benefícios, principalmente espirituais, que o Senhor tem feito na sua vida e também exercido sobre a sua casa. Efésios, no capítulo 3, apóstolo Paulo ali estava orando por nós como igreja, para que nós pudéssemos compreender o amor de Deus. E aqui Davi vai usar a mesma figura. Nós temos que louvar ao Senhor, nós temos que bendizer ao Senhor, porque o amor e a misericórdia e a compaixão de Deus por mim e por você está além de toda comparação. É incomparável. Nós não temos figura no universo para descrever a dimensão do amor de Deus. É imensurável, é incomparável. Versículo 11, Salmo 103, versículo 11, ele vai usar a questão da altura, porque diz o texto: pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Ou seja, não existe altura, não existe dimensão, nem para cima nem para baixo, que possa descrever, ou até mesmo que possa limitar a compaixão de Deus, a misericórdia de Deus por mim e por você. Ele fala: quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a misericórdia dele. E agora no versículo 12, ele não vai usar mais nem profundidade nem altura, mas ele vai usar a largura. Ele diz: quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Que coisa tremenda, irmãos. Largura, distância.
Significa que o nosso Deus é o Deus que perdoa os nossos pecados. O nosso Deus é aquele que nos purifica. O nosso Deus é aquele que nos lava. O nosso Deus é aquele que nos limpa. O nosso Deus, quando fala desse distanciamento, o Ocidente do Oriente, está dizendo que é aquele que lança os nossos pecados para trás, para longe de nós, nas profundezas do mar, do esquecimento, e deles não se lembra mais. Não existe pecado que possa ser lembrado, não existe pecado que possa ser castigado, quando esse pecado é perdoado pelo Deus Todo-Poderoso. Quando Deus perdoa, Ele não castiga mais. Quando Deus perdoa, Ele não pune mais. Quando Deus perdoa, Ele não lembra mais. E aqui no versículo 13 e 14, para tratar ainda essa questão de profundidade do amor de Deus, Ele não vai falar mais da altura, nem da profundidade, nem da largura ou distância, mas para falar da profundidade do amor de Deus, Ele vai usar a figura do Pai. E a profundidade do amor de Deus, a profundidade da compaixão de Deus, da misericórdia de Deus, do amor de Deus por mim e por você, é como o sentimento de um pai. O pai da parábola do filho pródigo, o pai que a Bíblia diz que é o pai de toda consolação, o pai de toda misericórdia. E no versículo 13 ele diz: como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. E por quê? Porque o nosso Pai, o nosso Criador, o nosso originador, versículo 14, Ele conhece a nossa estrutura e Ele sabe que nós somos pó. Nós não podemos resistir ao juízo de Deus. E o que Ele está nos colocando aqui é que Deus é Pai. E Ele nos trata segundo a sua paternidade perfeita. E Ele conhece a estrutura dos seus filhos. E Ele sabe que você não é um super-herói. Ele sabe quem nós somos. Ele nos conhece profundamente. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Não reclame. Não murmure. Bendiga ao Senhor. Mesmo Ele conhecendo quem você é e do que você é capaz, Ele ama você. E Ele está disposto a fazer parte da sua vida para transformar você. Porque uma vez que Ele entra através do seu Espírito Santo, o Espírito Santo é transformador. Ele começa a operar uma obra poderosa de mudança na nossa vida. Bendiga a Deus. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Versículo 1 e 2. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Mas ele ainda vai usar a figura, uma outra figura aqui, no versículo 15. Quanto ao homem, seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Davi, ele falou da altura e da profundidade do amor de Deus. Davi falou da distância, da largura, da dimensão desse amor, desta misericórdia. Davi usou a figura de um pai, exercendo a sua perfeita paternidade, para falar da grandeza do amor de Deus. Mas agora, ele vai dizer que o amor de Deus é eterno, porque o texto que lemos diz: a misericórdia do Senhor é
de eternidade a eternidade. Ou seja, não tem fim. As suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Não reclame. Não murmure. Não viva a sua vida de cabeça baixa. Não viva a sua vida se arrastando. Não se vitimize. Você é a coroa da criação de Deus. Deus tem esculpido em você a imagem do seu Filho, Cristo Jesus. Através de tudo isso que você tem passado, Ele tem lapidado você. Glorifique a Deus. Nós somos o povo de Deus, nós somos um povo diferente. O nosso olhar é diferente, a nossa perspectiva é outra. A nossa mentalidade, a nossa maneira de enxergar a vida é completamente espiritual. Nós enxergamos lá na frente aquilo que o Senhor já fez, aquilo que o Senhor já tem reservado para nós. Glorifique a Deus. Ele tem preparado coisas grandes e poderosas para o seu povo. Davi está encerrando o salmo. Ele bendisse a Deus pelo que de particular Deus fez na sua vida. Ele bendisse a Deus pelos feitos que o Senhor fez de maneira ampla no meio do povo, principalmente a manifestação da misericórdia de Deus, quando Deus está perdoando os pecados nossos. Mas agora no versículo 19, Davi olha para os céus, e ele diz: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Veja que Davi, então, ele sai do individual e ele vai para o coletivo histórico. Mas agora, ele sai do coletivo histórico e ele agora entra no universo. Agora sua fala, suas intenções, suas disposições são universais. E o texto deixa de ter o caráter específico, pessoal, deixa de ter um caráter regional e passa a ser agora universal. Porque o Deus que nós adoramos, o Deus que nos redimiu, o Deus que não nos trata segundo os nossos pecados, Ele não é um Deus que se limita apenas a um grupo, a uma pessoa. Ele não é apenas um Deus que se limita apenas a uma região geográfica. Mas o nosso Deus, Ele é rei, Ele é soberano, Ele é alto, Ele é sublime. Ele está sobre tudo e sobre todos. Ele tem nas suas mãos o universo. Ele domina sobre tudo e o seu governo jamais terá fim. E Davi, então, agora, numa perspectiva universal, está convidando todos os anjos a louvarem a Deus. Versículo 20, 21 e 22. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhes obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a vontade do Senhor. Bendizei ao Senhor vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém, queridos? Deus nos salvou, Deus nos libertou, Deus nos tirou de um tremedal de lama, nos lavou, nos purificou. Ele nos justificou através de Cristo Jesus. Nós somos salvos, nós somos libertos, nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Nós devemos e somos o povo mais feliz da terra. Não porque temos tudo resolvido aqui e agora, mas porque o nosso nome está escrito no livro da vida, e foi escrito com letras de fogo, escrita com o dedo do próprio Deus. Ninguém, jamais e nada poderá
nos arrebatar das mãos do Senhor. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero bendizer ao Senhor pela sua família e pelo Espírito Santo que habita em você. Presente de Deus, uma dádiva de Deus, a sua própria presença em nós. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor, nós queremos confessar a Ti as nossas fraquezas, os nossos pecados e principalmente, Senhor, o pecado da omissão, de tantas vezes não bendizer ao Senhor, não glorificar o Teu santo nome, muitas vezes deixar de dar glória a Ti, deixar de dar louvores a Ti. Deus, Tu tens sido tudo para nós, Tu tens feito tudo por nós, mas muitas vezes, embora saibamos disso, nós murmuramos, muitas vezes reclamamos, nos queixamos, achamos que se tivéssemos alguma coisa a mais, nós seríamos tão felizes. E o nosso coração, então, secularizado, muitas vezes cheio de idolatria, de soberba, de vaidade, não glorifica o Teu nome, da maneira que o Senhor é digno de ser exaltado, Pai. Ó Deus, nós queremos tributar a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós queremos, ó Deus, que o nosso ser, que significa todo o nosso coração, toda a nossa alma, nossa mente, nossos sentimentos, nossas forças, ó Deus, com toda a nossa vida, com tudo que há em nós queremos Te adorar, Senhor. Nós queremos bendizer o Teu nome, nós queremos reconhecer a Tua grandeza e aquilo que o Senhor tem feito por nós. Ó Deus, cura o nosso coração de toda ingratidão, Senhor. Nos ajuda, Pai. Cura nossa mente de todo esquecimento. Sara a nossa vida. E faz-nos mais adoradores. Faz-nos mais agradecidos. Faz-nos mais proclamadores da Tua palavra, das Tuas virtudes. Que sejamos, ó Pai, um povo que Te adora. Em todos os momentos da nossa vida. Que tenhamos o Senhor em mais alta conta da nossa vida, Pai. E que as coisas que devanecem, as coisas que passam, que essas coisas não ocupem o lugar na nossa vida daquelas coisas que são perenes, que são eternas, que duram para sempre. Acende, Senhor, o fogo da adoração na nossa vida. Acende, Senhor, o fogo da gratidão no nosso coração. Reaviva, Senhor, o dom que há em cada um de nós. Fortalece, ó Deus, o coração de cada um que está me ouvindo nesta hora, na sua casa, no seu lar, no Brasil, fora do Brasil, onde quer que esteja ecoando a minha voz, ó Deus. Que seja fortalecido esse coração, esta vida. Tem misericórdia de nós, ó Pai, para que venhamos encerrar esse momento hoje, deslumbrados, felizes, contentes, com aquilo que o Senhor é, e com aquilo que o Senhor tem feito, com aquilo que nós temos, o Senhor nos tem dado, reconhecidos por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, e tudo aquilo que o Senhor é de fato. Nós oramos, Pai, humildemente, em nome e por amor do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com você, meu irmão, com você, minha irmã, e com todo o povo de Deus reunido em toda a face da terra, não só hoje, mas para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Bom dia, Deus abençoe.